Olá, tudo bem? É muito bom estar aqui de volta, gravando num formatinho um pouquinho diferente, mas eu sentei aqui para falar com vocês um pouquinho sobre os idiomas na nossa família. E acho que, como vocês já conseguiram perceber, a gente é uma família trilingüe, quer dizer que a gente fala 3 idiomas em casa, no dia a dia, e existe uma certa dinâmica para isso. Então é sobre essa dinâmica que eu queria falar, sobre como foi o processo de aprendizagem desses idiomas pro Noah e como que foi o meu processo também aprendendo inglês, muito novinha. Bom, quando eu tava grávida, eu e o Sitz, a gente já tinha definido que eu falaria português com o Noah e que ele falaria holandês. Então, cada um falaria a sua língua materna com ele o tempo todo, para que ele conseguisse aprender as 2 línguas de uma forma natural. Mas, enquanto isso, eu e o Sitz, a gente sempre falou inglês entre nós. Na maior parte do tempo é inglês. Então, isso a gente já tinha pré-definido, mas a gente não sabia como que isso ia acontecer pro Noah, né? E eu sabia que lá seria o holandês a língua principal dele, né? Por conta da quantidade de tempo em contato com o holandês que ele tinha. Então, ele, depois de um ano, depois do primeiro ano dele, ele começou a ir pra escolinha, ele tinha os avós, o Sitz. Papa aaien? Ah, wat fijn. Lekker met veel zand. Ja, veel zand. Papa een kusje geven? Ah. Wil je wat tegen mamai zeggen? Ja. Zeg maar wat tegen mamai. Mama, Zeg maar I love you. I love you, mama. Zeg maar ik mis je. Ik mis je. Doe maar ook. Wat? Wat moet papa ook doen? Zo. Ja. Ik kan het zo doen. Nee. Então, o processo foi esse. Eu falava português, eu sempre falei português, o Sitza sempre falou holandês. Olha, eu tô dodói. Tudo bem. Aonde você tá dodói? Barriga. Na barriga? E o que o Noah tem? De barriga. Dodói na barriga? E o Noah vomitou? É. Fala, é muito ruim. Você. Fala, vai embora, dodói. Fala daí. Mas isso foi uma coisa que a gente nunca precisou ensinar, nunca precisei falar com ele sobre isso. Simplesmente era como a gente fazia. E aí eu acho, né, que a cabecinha dele passou a associar, e eu comecei a perceber que ele associava idioma a pessoas e não ao lugar. Je mag hier wel liggen. Ja, laat hem gewoon hier liggen. Nee. Jongens. Allebei, waarom zijn jullie niet gewoon lief voor elkaar? Lief zijn, heel goed. Jij ook lief zijn, Noah? Ja. Heel goed, jongens. Afgesproken. Wat wil je? Quem quer pular no colchão? Eu não quero. O Noah quer? Posso guardar o colchão? Não. Então vai lá pular. Então, se ele, comigo ele já sabia, era fato, mas se ele conhecesse alguém, né, alguma das minhas amigas com quem eu tinha contato frequente, que falasse em português, ele já ia perceber, e aquilo naturalmente ele ia falar português com aquela pessoa, e o mesmo com o holandês. Então, ele nunca chegou nos avós dele de lá falando português. Isso nunca aconteceu. Então, é algo muito natural que a gente começou a perceber e que a gente achava fascinante, assim, de observar. Mas o que bastou a gente fazer foi isso. Falar cada um a sua língua materna. Chegou uma hora que eu comecei a perceber que ele estava também entendendo o inglês. Porque muitas vezes eu e o Sitz, a gente falava em inglês entre nós, a gente nunca falou inglês com o Noah. A gente falava em inglês entre nós, o Noah sempre convivendo com aquilo, né, escutando muito, e também programinha de TV que ele assistia. A gente começou a perceber que ele entendia. Às vezes eu falava, ai, Sitz, em inglês, hoje não vai dar para ir no parque, tá chovendo. Aí vinha o Noah no meio da conversa falar em português pra mim. Ai, mamãe, por que a gente não vai no parque? Eu não gosto de chuva, sabe? E aí a gente começou a ficar assim, caramba, que legal.
sabe? Ele entende inglês também. A gente não sabia, porque a gente não falava com ele, a gente só falava entre nós. Mas para você ver que a repetição, ele percebia o contexto das coisas, começou a fazer a associação, né? E a partir daí eu comecei a fazer testes com o Noah. What's your favorite color? Vermelho e rosa. Vermelho e rosa. E vermelho em inglês é? Red. Red. And show me where your nose is. Where's your nose? And where's your head? And where's your hair? Yeah. Where are your hands? And where are your arms? And where are your legs? Stand up so everybody can see it. Show your legs. Yes, those are your legs. And where are your feet? Show me a big foot. Lift it up. Yeah, balance. Yeah. And where are your ears? Yeah. Where's your neck? Yeah. Mas ele também começou a se interessar. 1, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11, 12. 12, Fala direitinho, fala direitinho. Fala 12, 12, 13, 13, 14. 14. E por isso ele pergunta, a gente às vezes está no carro escutando música, né, em inglês, e aí ele pergunta, mamãe, o que significa tal? É porque ele escutou a palavra, aí ele fala a palavra. Aí eu explico para ele, eu falo para ele, aí ele repete. Então foi algo assim bem legal de começar a perceber. Ele só ainda não se sente confortável falando em inglês. Então se eu falo com ele em inglês, ele entende, só que ele me responde em português, porque é uma língua que ele nunca precisou usar, ele nunca teve a necessidade de se comunicar com ninguém em inglês, então ele nunca praticou a conversação. Então acho que é muito do que a maioria das pessoas que aprendem inglês, né, muitas pessoas passam por isso. E eu ouvia isso dos meus alunos direto, nossa, teacher, mas eu entendo tudo que você fala. E aí fala, mas eu não consigo falar. E essa é a maior dificuldade da maioria das pessoas, né? E no caso dele, como ele nunca teve a necessidade de falar em inglês com ninguém, então ficou só, o que ele aprendeu foi de escutar, né? Então, mas ele se sente um pouco inseguro de falar o inglês, ele percebe que ele trava um pouco, que o cérebro dele pensa nas duas outras línguas, né? E o inglês não é algo natural para ele falar. Então eu não tô forçando muito a barra, porque eu já percebi que tudo que é forçado com o Noah não funciona. Eu às vezes pergunto, eu deixo ele perguntar, às vezes eu faço perguntas, às vezes eu começo a conversar em inglês com ele. Ou ele entra na onda, ou ele tem dia que ele fala, não mamãe, fala em português, não quero que você fale inglês. A mesma coisa se eu falo holandês com ele, ele não gosta, ele não deixa, ele fala em português, mamãe. Então, ele já associou isso, é natural, né? É o que a gente tem entre nós, é o idioma. Mas o que eu queria te encorajar nesse momento é a dar esse próximo passo na sua vida, abrir essas portas que muitas vezes já foram fechadas para você por conta de não falar inglês, de fazer aquela viagem que você quer fazer, mas fica com receio porque não fala o idioma. Aprender o inglês para romper barreiras geográficas e culturais e conseguir se comunicar com pessoas do mundo inteiro, que esse mundo é gigante. Não vale a pena, com hoje tanto recurso, você ficar para trás porque não fala inglês. Por isso eu quero te indicar o Cambly, que inclusive está patrocinando esse vídeo, porque eu sei que você que está me assistindo é um adulto e que provavelmente não tem muito tempo. Então eu quero te indicar o Cambly, porque é uma plataforma de ensino de inglês online que está oferecendo um preço super acessível e que também vai te oferecer professores nativos. Então todos os professores da plataforma têm o inglês como primeira língua e eles estão oferecendo 56% de desconto se você acessar usando o meu cupom que está na descrição desse vídeo. E essa é a maior promoção do ano. Tem planos a partir de R$ 65 por mês para uma aula na semana.
E agora eles também oferecem aulas em grupo, o que eu achei fantástico, porque você consegue ter a experiência de estar como numa roda de conversa com pessoas diferentes, trocando ideias e opiniões. Se você tem filho, eles têm o Cambly Kids, que aí já são professores especializados em atender crianças e tornar as aulas dinâmicas, divertidas, numa linguagem própria, né, para eles. E também estão oferecendo o maior desconto que eles já ofereceram e está saindo R$129 por mês. Então eu testei essa plataforma, eu fiz 4 sessões já com professores diferentes para ver como é que funciona, para testar para vocês e posso dizer que vale a pena. Hi there. Hi. How are you today? Good. How are you? I'm very good. Thanks for asking. I'm just not sure I can pronounce your name properly. So we spell it like this, but we say it like that. Yuan. Yeah, that's correct. What was your English like before you went to Australia? It was already pretty good, but it did get a lot Okay. better living there because it was a very immersive experience. That's the benefit of moving to one of those foreign countries. Yeah, exactly. Do you currently live in Australia? No, I haven't lived there for a long time. I live in Cambodia at the moment. E eu conversei com o Sitsa para entender como é que foi também o processo dele aprender inglês, porque num país como a Holanda, tendo nascido e crescido numa cidade tão internacional como Amsterdã, o aprendizado do inglês é muito diferente. Lá todo mundo fala. As crianças, adolescentes já crescem tão em contato que também, claro, o sistema educacional, o inglês que eles têm na escola deve ser um pouquinho melhor do que o que a gente tem aqui, mas por conta do contato e da necessidade, né, de falar, e muitas vezes eles se deparam no trabalho com pessoas que só falam inglês, ou eles vão na academia e tem uma mistureba de gente do mundo inteiro, e eles vão ter que falar inglês, então a necessidade faz todo mundo aprender mais rápido. Então eu conversei com ele para ele falar um pouco sobre isso e a gente compartilhar um pouco e mostrar para vocês um pouquinho dessa diferença. How did you actually learn English? Because when I met you, you could already speak it. But how was it growing up and First, also when I was a kid, I played quite some video games, so online gaming. So as soon as you want to go on in the game, then you also wanted to understand what it was about and what you had to do. So I would look it up on Google Translate or whatever. So that's how my English got better. But also what's a big difference is that Dutch TV, everything, almost all the movies, everything is in English with Dutch subtitles. So that really helps with it. did you have any opportunities, like professionally, because you spoke English? Or was it a requirement in certain jobs that you applied for? Yes, these are sometimes requirements. Also in the clothing shop that I used to work when I was a teenager. And also, like right now in my current job, since I work on the airport, it's kind of almost mandatory to speak English because it's international. What about for you coming to Brazil, speaking 2 languages but not speaking Portuguese fluently yet? That's a challenge, right? It's a challenge, but also if you're in the country, you speak Portuguese. I hear you guys speak Portuguese all the time. And also I put effort into it to understand. And I already can kind of have a conversation. I can ask the way, where the supermarket is, what to get. I know all kinds of basic words, and then I can come around talking. But that's just a matter of time, you know, to also, if I'm in Brazil, then really living, and then I also continue studying my Portuguese, I think it will go a lot faster. And I've been there now for a few months. I think in total, what, 4 or 5 months, something like that. 5 months, right? And I only met one person in a supermarket on that day. Then I wanted to I was looking at the bags of French fries. And then the guy could clearly see that I was, you know, Gringo. not from Brazil. And then I think he was really waiting and really anxious to, you know, practice his English. And then he talked in it. I could really welcome him away with a smile, like,
A Brazilian at the supermarket randomly speaking English to Yeah. you. That never happens. No. Especially not where we live in Brazil. No, true. It's very rare. Yeah, that's why it's also a challenge that we have, that we make friends. I mean, close friends, because unless both speak English, it's very hard to keep a conversation. So that's sometimes a challenge for me. So if you're watching this video, you want to be friends with us and you speak English, you're welcome. Send me a message. Yeah, we're in the middle of kind of nowhere. We're in the countryside, so it's challenging. Thank you for joining my video. We'll talk later. Agora, para eu aprender inglês foi um processo diferente da maioria dos brasileiros. Porque eu, como criança, eu tinha muito interesse desde muito nova, desde que eu me lembro, assim, 7, 8 anos. Como eu gostava de cantar, eu sempre cantei, eu queria aprender a pronunciar as palavras, porque eu sempre cantei pop americano, assim. Então eu queria pronunciar direito, eu queria entender a letra do que eu estava cantando, né? E eu comecei a gostar demais. Para mim era inadmissível, a partir de um certo momento, eu não falar inglês, mas porque eu gostava. Eu não precisava falar com ninguém no meu dia a dia, mas para mim eu precisava daquilo para de repente morar fora. Eu já tinha essas ideias, né? Eu lembro direitinho, eu tinha uns 10 anos, porque eu lembro da casa que eu morava, então eu sei que eu tinha essa idade. Eu passei a dormir com um dicionário do lado da minha cama, um caderninho, porque eu ficava deitada à noite fazendo frases na minha cabeça. Era assim que eu treinava, eu não tinha essa coisa de internet ainda tão desenvolvida, né? Essas ferramentas que existem hoje. Então eu ficava conversando comigo mesma na minha cabeça, às vezes eu falava em voz alta, assim, aí eu às vezes me deparava com uma palavra que eu não conhecia, eu ia lá procurar no dicionário na hora, porque eu sabia que depois ia esquecer, anotava o significado, aí refazia aquela frase, ia falando. Eu, assim, não me pergunte por quê, mas eu tinha essa obsessão e eu queria muito morar fora do Brasil. E a primeira vez que eu fui morar fora do Brasil foi aos 14 anos, que eu fiz o intercâmbio para a Austrália. Eu não sei se eu já falei isso no meu canal, acho que não. Mas eu fiz um intercâmbio para a Austrália, onde eu fiz o primeiro ano do ensino médio. E assim, olha, foi a melhor experiência da minha vida, de longe. Claro que nem tudo foi fácil, né? Eu morei com uma família local que eu não conhecia, então tive que me adaptar aos costumes que eu achava um tanto bizarros no dia a dia. E sem meus pais, né? Assim, tendo que resolver tudo sozinha, mas eu sempre gostei desse tipo de desafio. Mas para mim era o inglês, eu queria colocar em prática tudo aquilo que eu estava aprendendo, né? Eu tinha feito uma viagem internacional antes para os Estados Unidos, aí com os meus pais era eu que ia no guichê de atendimento dos lugares, eu que falava e resolvia, morrendo de vergonha, né? Porque quando você ainda não é totalmente destravado, você fica assim com receio, né? De falar devagar, ai meu Deus, vão perceber. Então, mas foi uma experiência muito legal, fiz um monte de amizades. E depois na Austrália aí tinha as minhas matérias da escola, que eu estudei numa escola pública local, né? Então eu estudei ciências marinhas, eu fazia aula de literatura em inglês, como português aqui a gente estuda na escola, lá eles também têm que estudar o inglês. E aí eu fiz literatura e eu tinha muita redação para fazer, eu sempre adorei escrever, eu tava assim, me realizando, me colocando à prova e vendo que meu inglês sempre todo mundo elogiava e falava como que você é tão nova e fala inglês assim, sendo que você cresceu, né, num país onde não se fala. E foi realmente muito esforço, eu que realmente queria. Mas essa não é a realidade da maioria das pessoas, porque as pessoas não veem uma necessidade, né, no dia a dia. Você não precisa falar inglês para ir no mercado, você não precisa conversar em inglês no banco para pagar suas contas. Entende? Esse tipo de coisa, eu acho que a falta de necessidade no dia a dia é o que faz com que as pessoas não busquem, né? Isso acho que em qualquer área da vida. Mas falando do idioma agora, é exatamente isso. E aí, o que acontece é que as pessoas já numa fase adulta, com um cérebro muito menos plástico, né? Para aprender línguas, elas vão buscar aprender porque começam a ver a necessidade. Caramba, eu não consegui aquela vaga de emprego porque eu não falava inglês, ou eu quero viajar, eu quero levar minha família para passear e
eu sou quem desenrola mais ou menos, mas me sinto ainda meio inseguro. Então começam a haver uma necessidade aí que vão atrás de aprender. E óbvio, né, gente? Nunca é tarde. Quanto antes você sentar e começar a aprender, melhor. A gente é acostumado com inglês de escola, né? Muita gente faz inglês em escola de inglês e começa a perceber, e eu posso dizer porque dei aula há muito tempo e para alunos de todas as idades, é sempre a mesma coisa. A pessoa entende e não consegue falar. A pessoa consegue escrever e não consegue falar. O problema é a conversação. E eu digo isso também baseado no meu aprendizado do holandês. Eu sabia que lá todo mundo falava inglês e que eu ia resolver minha vida em inglês muito fácil. Mas eu queria aprender holandês porque eu sei que a experiência de você estar num país e falar a língua local e entender os locais enquanto conversam entre si é muito diferente do que você ser sempre estrangeiro que não entende o que eles estão falando. E fora, né, que óbvio, né, meu marido holandês, meu filho holandês, eu queria saber falar. Então eu me botei lá para estudar, eu desenvolvi um método meu ali para estudar em casa, para eu começar a entender a estrutura da língua, uma língua muito diferente, que imagina, onde você escuta holandês, né, que eu nunca tinha tido contato. E aí eu comecei a entender a estrutura da língua, aí estando imersa na cultura, ali estando imersa no idioma, ouvindo todos os dias, eu comecei a conseguir perceber, olha, o que eu aprendi é isso que ele tá falando e tal, e isso vai fixando, porque você tá lá, né, é muito contato. Só que é aquela questão, o entender é muito mais fácil do que o falar. E chegou um certo momento que eu falava pro Sitsa, fala comigo em holandês, e tenha paciência, mas eu quero falar holandês. Eu comecei a ir nas lojas, na farmácia, pegar o ônibus, eu fazia tudo em holandês, porque eu queria colocar em prática, eu queria treinar. O que eu quero saber de vocês nos comentários é o quanto vocês sabem, como é que é o inglês na vida de vocês, se vocês já perderam alguma oportunidade, ou já tiveram alguma oportunidade por falarem ou não falarem o inglês, e o que vocês ainda querem realizar, que vocês acham que o inglês pode te ajudar. Vamos trocar uma ideia nos comentários, de repente eu posso te dar umas dicas. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.